Olá, vamos à correção. A leitura do texto fica por conta de vocês, tá? Nós não faremos leitura de texto nessa atividade. Bom, há muitas lendas sobre a terra do Brasil. A lenda que você leu pertence a qual lugar? Essa atividade é a atividade que nós enviamos, foi enviado em PDF para vocês, tá? É uma lenda da Amazônia, né? Uma lenda da região indígena. Como era a casa de Yara, de acordo com a lenda? Toda de pedras preciosas, paredes de rubis, janelas de algas marinhas, portas de ouro. Quem era Jaguarari? Era um índio muito forte e valente da tribo, né? Que se apaixonou pela Yara. Como Jaguarari sabia que era Yara quem estava no lago? Porque ele já tinha ouvido falar através dos índios antigos, dos caciques mais velhos, né? Jaguarari conseguiu fugir da Yara, mesmo hipnotizado com seu belo canto. Pode-se dizer que isso é realmente verdade? Sim, ele fugiu. Agora, a gente não pode dizer que é verdade, porque depois ele voltou. Então, ele não conseguiu fugir na realidade, né? Lendas são narrativas inventadas pela cultura local e transmitidas de geração para geração. São sempre baseadas em alguns fatos ou fenômenos. Seu objetivo é explicar por que algo acontece. Por que você acha que os índios inventaram ou criaram a lenda da Yara? Provavelmente para justificar o sumiço dos índios, né? Às vezes o índio ia caçar, pescar, um animal matava, ou se perdia, ou se afogava. E eles não tinham como explicar isso e acabaram inventando essa lenda. Até para que outros índios não se arriscassem no lago. Desenhe no caderno a parte da história que tenha considerado mais emocionante. E imagine como Yara ficaria furiosa em ver a condição degradante que se encontra os nossos rios. Escreva uma carta para ela pedindo ajuda na recuperação dos rios, usando argumentos que a convençam de realizar essa tarefa, essa missão. Releia. A Yara é uma moça linda que vive na água, é tão bonita que ninguém resiste ao seu encanto. Aparece à noite e costuma cantar com uma voz tão doce que atrai as pessoas. O que se observa nesse trecho? O autor apresenta o enredo da história, o autor apresenta o cenário, ou o autor apresenta a personagem? Ele apresenta a personagem, né? Tá falando de Yara. Ela que é a personagem central da história. Na realidade, esse não era o texto que eu queria pegar para vocês. Só que o texto que eu queria não estava legível. Mas na próxima atividade eu pego, tá? Como ficaria o trecho citado na questão 9, na fala da própria personagem? Aí você vai ter que colocar tudo em primeira pessoa. Eu, né? A Yara, eu sou. Eu faço. Tudo na primeira pessoa. Então, aqui propriamente é o que a gente vai trabalhar com o nosso assunto, né, sobre romantismo. E aí, o que eu quero? À medida que eu for corrigindo, eu já vou as coisas pra gente não ter dificuldade na hora de explicar, tá? Na hora das vias, né, quando for necessário usar o conhecimento. Com base nos seus conhecimentos, explique o que foi o romantismo no Brasil. Bom, o romantismo no Brasil foi um movimento iniciado no final do século XVIII para o início do século XIX. Era um movimento que tinha como prioridade, era separado por fases, né? Foi separado por 3 fases. Primeira, ou chamada de gerações também. Alguns livros trazem fases românticas, outros livros trazem geração romântica. E ele foi separado dessa forma. Eu vou corrigir questão por questão, depois eu vou voltar revisando, tá? O romantismo pode ser dividido em 3 gerações. Quais são elas? Então, eu tenho a primeira geração romântica, a segunda geração e a terceira geração. A primeira geração romântica, a gente tinha como característica o nacionalismo exacerbado, o exagero por tudo que era nacional. Então, eu tinha indianismo, que era a figura do índio como herói. Eles colocavam o índio num pedestal como se o índio representasse o território brasileiro. Só que o índio que se falava no romantismo
Era aquele índio centralizado, aquele índio domesticado. Era um índio como se fosse um índio, um cidadão comum, um português, um nobre. Eles não repassavam na literatura a real imagem do índio, como o índio realmente era. O índio era dessa forma, ele aceitava tudo que era destinado dos portugueses para ele. Então a imagem que se passava do índio na primeira fase romântica, na primeira geração romântica, não era uma forma correta, né? Era uma forma de atrair os portugueses, os europeus para o Brasil, de forma que eles não ficassem assustados. Então a gente tinha eles repassavam essa imagem errônea do índio, né? Eu tinha o ufanismo, né? O ufanismo, como eu já expliquei para vocês, é apego a tudo que é nacional, tudo que é da terra. Aí a gente vem com Gonçalves Dias, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Toda a poesia romântica da primeira geração, ela é composta dessa forma. Eu tenho um apelo exacerbado pelo nacional, por tudo aquilo que vem daqui, tudo aquilo que remete à minha terra, né? Tudo que é nacional, tudo que é nacionalista está aqui. Nós temos Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães, foram os principais nomes dessa primeira geração. Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Na segunda geração, que é a geração também conhecida como geração do mal do século, por que ela é conhecida como geração do mal do século? Porque era uma geração cujas características principais eram o emocionalismo exagerado. Então, toda a emoção, se eu estava triste, eu não estava triste, eu estava muito triste. Se eu ficava chateada, eu não ficava chateada, eu ficava muito chateada. Então, era uma coisa muito exagerada. Os sentimentos eram sentimentos hiperbólicos. Lembram da hipérbole, a figura de linguagem que a gente viu no passado, o exagero? Então, era tudo hiperbólico na segunda geração, na segunda fase romântica. Era tudo muito extremo. E eu tinha o pessimismo, né? Que não existia lado bom de nada na vida. Tudo na vida tinha um lado ruim, nada iria dar certo, tudo chegaria ao fracasso. Se eu gostasse de alguém, se eu me interessasse por alguém, no final eu não ficaria com aquela pessoa, porque na vida nada de bom aconteceria. A vontade de morrer era muito grande. Os poetas escreviam muito sobre isso, que eles não tinham vontade de vivenciar nada, que na vida estava tudo perdido. E um certo ponto, alguns escritores, alguns literários, chamam essa segunda fase de a fase egoísta, né? Porque as pessoas não estavam, os poetas, os escritores românticos não estavam preocupados com as mazelas da vida. Então, era um século XVIII, final do século XVIII para o século XIX, a gente tinha escravidão ainda. E ninguém estava nem aí. Essa galera da segunda geração romântica não estava interessada em saber a situação do negro, a situação do pobre, quantos analfabetos tinham, que as pessoas malmente tinham que comer. Ninguém ligava. Então, é uma geração ultra egoísta. Vivia para si, pensar só em si, em suas dores e suas mazelas. E o outro é o outro. Ninguém está nem aí para o outro. E aí a gente tem os principais autores, Camilo Castelo Branco e Soares Passos. A terceira geração, que é a geração conhecida como a geração condoreira, né, ou geração libertária, alguns livros trazem assim, que era a geração do abolicionista, né, liderada por Castro Alves, que a gente viu também ano passado. Então, era uma geração que prezava e olhava para as mazelas sociais. Deixou de ser aquela geração egoísta da segunda etapa, da segunda fase, e passou a ser uma geração um pouco mais altruísta, né? Altruísta é aquele que pensa no outro. Então, é uma geração que passou a olhar o outro, a olhar ai, mordi minha língua. A olhar as mazelas do outro, a olhar que a escravidão estava em alta, que as pessoas estavam morrendo, que o negro, ainda que o negro ganhasse liberdade, ele ainda vivia numa situação crítica de pobreza, não tinham onde viver, não tinham onde trabalhar, não tinham o que comer. Então as pessoas passaram a se empenhar em pensar no outro, né?
haver o outro é conhecida como uma geração com uma temática mais social, né? Uma indignação pela escravidão. Castro Alves era pioneiro nisso, né? A gente já viu, a gente já trabalhou com o navio negreiro, a gente viu como Castro Alves se indignava com a história da escravidão, com o ato do homem escravizar outro homem. Então a gente tinha esse temor, essa história toda envolvendo a terceira geração, tá? Os principais nomes: Castro Alves, óbvio, Souza Andrade e Tobias Barreto. São os principais nomes dessa geração aí. Que obra marcou o início das produções românticas? Então eu tenho Suspiros Poéticos e Saudade, que foram de Gonçalves de Magalhães e marcaram o início do movimento romântico no Brasil. Quais as principais características desse período? Essas características foram que eu falei na segunda questão, né? Eu tinha 3 gerações, cada geração tinha uma característica, tinha algumas características próprias, todas elas 3 juntas respondem aí essa quarta questão. São as características gerais do romantismo, divididas em 3, né? Em 3 gerações ou em 3 fases românticas, que a gente viu na correção da segunda questão. Sobre os escritores do romantismo no Brasil, quais foram os que tiveram maior destaque? Bom, os que tiveram maior destaque foram aqueles que eu falei também respondendo a segunda questão, quando eu estava falando de fase por fase. Mas eu vou repetir. Na primeira fase, eu tinha... Vocês não precisam separar por fase nessa última questão, mas pode colocar assim. Os principais nomes: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, Camilo Castelo Branco, Soares Passos, Castro Alves, Souza Andrade, Tobias Barreto. Adicionem aí José de Alencar. Vocês podem colocar José de Alencar. José de Alencar não entrou nas fases, porque José de Alencar é no final da terceira, já indo para o realismo. José de Alencar, e coloquem também aí Machado de Assis. Coloquem esses 2 nomes, porque são nomes com os quais a gente irá trabalhar. Eu vou deixar um nome de um livro. Esse livro vocês não precisam comprar. É um livro que vocês vão achar em PDF, né? No Google. Você joga assim. O nome do livro, o Guarani, né? O Guarani em PDF. Baixar. Vocês vão achar, tem vários sites que vocês baixam de graça. Nós vamos ler um livro para cada fase romântica. Então, nós vamos ler 3 livros. Vocês vão ter 15 dias para fazer a leitura do Guarani, tá? Depois de 15 dias da leitura do Guarani, eu vou solicitar uma atividade para vocês e essa atividade será enviada para o meu e-mail, certo? Já para ser guardada para somatório de notas no futuro, tá? Então, baixem o livro, façam a leitura. Essas são as capas que vocês podem encontrar, as imagens dele. Mas vocês vão baixar em PDF, vai ler no computador, no celular mesmo. O Guarani, José de Alencar é o nome do livro.